Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. E são as cortinas da tua morada, os céus numa noite estrelada. Bendize a minha alma ao Senhor. Senhor, tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. E são as cortinas da tua morada, os céus numa noite estrelada. Deus vai reger nas asas do vento e pinta multicor no pensamento. Momento, tempo, intento de adorar. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, e toda a minha vida proclame seu louvor. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, pra sempre penhorar ao seu imenso amor. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, e toda a minha vida proclame seu louvor. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, pra sempre penhorada ao seu imenso amor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, tu és maravilhoso. Eu sou o diácono Giovanni Lazzaroni, este é o canal da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu e hoje vamos estudar a lição 2 da EBD. O tema da lição é Deus é Criador e o texto bíblico base é o Salmo 104, sendo textuário o versículo 31 do Salmo 104, que diz assim: A glória do Senhor seja para sempre. Alegre-se o Senhor em suas obras. O objetivo desse estudo é sermos capazes de responder consistentemente a algumas perguntas. Como, por exemplo, para que fomos criados? Resposta: compreender que toda a criação foi feita para a honra e glória do nosso Deus. Quem é o sustentador da vida? Isso faz com que nós compreendamos que Deus é quem é o sustentador da nossa vida e de tudo que criou. Como identificar a soberania de Deus? Resposta: reconhecer Deus como Criador de tudo, sustentador e governador de toda a vida. Vamos orar? Senhor Deus e Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de estar meditando na Tua Palavra, Senhor Deus, para extrair
lições para as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, ó Pai, através desses estudos, que a Tua palavra possa ser aprendida, ó Pai, e posta em prática. Essa oração que te fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. O Salmo 104, ele é como um resumo poético da criação do mundo. Quer ver um exemplo? O Salmo, os versos 1 e 2 demonstram o primeiro dia da criação, onde foi criado a luz. Os céus e as águas são demonstrados nos versículos 2 e 3 e denotam o segundo dia da criação. O terceiro dia da criação, nos versos 6 a 18, faz-se a terra, Deus fez a terra e a vegetação. No quarto, o sol e a lua e as estrelas. No quinto dia, os peixes e os pássaros. E no sexto dia, os animais, as pessoas e o alimento para sustentá-los. Agora eu convido você a pegar a sua revista da EBD, a página 14, e nós vamos ler ponto a ponto. Nós vamos começar pelo ponto Esplendor do Deus Criador. Então vamos ler Salmos 104, de 1 a 5, que diz o seguinte: Bendize a minha alma ao Senhor. Senhor Deus, meu Deus, Tu és magnificentíssimo. Estás vestido de glória e de majestade. Ele cobre-se de luz como de uma veste. Estende os céus como uma cortina. Põe nas águas os vigamentos das suas câmaras. Na NVI diz assim: e põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Faz das nuvens o seu carro e anda sobre as aves do vento. Faz dos ventos seus mensageiros, dos seus ministros um fogo abrasador. E Hebreus 1,7 diz: e quanto aos anjos, diz o que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labareda de fogo. O verso 5 diz: lançou os fundamentos da terra para que não vacile em tempo algum. Esse texto de Salmos, a natureza ela por si só emoldura e destaca a grandiosidade das mãos do Deus Criador. Os céus, o profundo mar, as montanhas imponentes reverberam a glória dele. No verso 2 isso fica evidente. O seu poder ele faz com que os emissários falem com autoridade, anunciando bênção, maldição, vida e morte. No verso 4. De maneira geral, essa parte expressa um ato de adoração, louvor e gratidão àquele que do nada fez todas as coisas, criou a partir do nada tudo que existe. Então eu vou, em louvor a esse Deus maravilhoso, a sua magnificência, eu vou louvar o hino número 52 do Inário para o Culto Cristão. Aqueles que desejarem podem louvar a Deus comigo. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu. Grandioso és tu, então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, todas a cantar,
olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, ofereceu seu filho sobre o altar. Maravilhado e agradecido venho também a vida te ofertar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Senhor Deus e Pai amado, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela maravilhosa bondade e misericórdia com que o Senhor tem conduzido a nossa vida, Senhor. Como nós podemos, ó Pai, pensar, imaginar e contemplar tanta maravilha que o Senhor tem feito nós nos apropriarmos, Senhor Deus. Como o Senhor é bom, como o Senhor é misericordioso, quão grande és tu, Senhor. Te agradeço, ó Pai, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pela rica oportunidade de podermos louvar a tua magnificência, Senhor. Agradeço-te, ó Deus, por tudo. Essa oração que eu te faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Dando continuidade, vamos falar sobre o ponto o Criador, governador e sustentador da vida. Vamos ler Salmos 104, de 6 a 11, que diz assim a palavra de Deus. Versículo 6. Tu a cobriste com um abismo, como uma veste. As águas estavam sobre os montes. A tua repreensão fugiram à voz do teu trovão, se apressaram. Subiram aos montes, desceram aos vales, até ao lugar que para elas fundaste. Limite lhes traçaste, que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra. Tu, que nos vales fazes rebentar nascentes, que correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos monteses, matam com eles a sua sede. Deus criou todas as coisas que existem e Ele é o sustentador da vida. O governo dele está sobre a natureza e ele está registrado, o governo de Deus sobre a natureza está registrado em toda a Escritura. Há provas em todos os momentos do governo de Deus sobre a natureza. Como nos dias de Moisés, ele fez parar o sol e durante o dia inteiro. Nos dias de Elias, não choveu durante 3 anos e meio. O Mar Vermelho, como nós podemos perceber na saída do povo do Egito, ele abriu o Mar Vermelho para que os israelitas pudessem passar. E o que falar do dilúvio, que durante 40 dias caiu chuva sobre a terra, inundando a terra inteira, sobrevivendo somente Noé e os seus naquela arca maravilhosa que Deus proveu para que ele pudesse não sofrer junto com a sua família.
E o que falar de Jesus, que acalma a tempestade do mar da Galileia, né? Está lá registrado em Marcos 4, de 35 a 39. Deus ele sustenta até inclusive a natureza. Né? Eu fico pensando como uma pequena semente gera uma planta, seja ela uma flor ou até mesmo uma pequena semente gera uma árvore frutífera, não é isso? Tanto faz sombra, como pode também o fruto nos alimentar. É Deus sustentando a natureza. Eu estava observando também o pé de acerola do vizinho aqui de casa e estava percebendo como que as acerolas, elas durante uma chuva forte, elas estão, antes da chuva elas estão verdinhas, depois da chuva elas ficam vermelhinhas, maduras, prontas para que a gente possa consumir. Isso é um milagre que somente a criatividade de Deus pode propiciar. Jesus ele também mostra e nos fala que nós devemos estar confiantes no seu sustento, né? Ele exemplifica nisso, confiando no sustento dele, no sustento de Deus, não ficando preocupados, né? Lá em Mateus 6, de 25 a 33, Jesus diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que é vez de comer ou pelo que é vez de beber, mais do que nem quanto ao vosso corpo, pelo que é vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que essas coisas, que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Senhor Deus, eu te agradeço, ó Pai, pelo cuidado que o Senhor tem tido com a minha vida, Senhor Deus, com a vida da minha família, Senhor Deus, de maneira geral, com todos os teus servos, Senhor. Pelo teu amor, pela tua misericórdia, teu cuidado especial com cada um de nós, Senhor. Nós sabemos que não merecemos, por isso te agradecemos, ó Pai, pelo teu sustento, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado com cada um de nós. Obrigado, Pai, por tudo, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, por ser um Deus maravilhoso, um Deus amoroso, um Deus cuidadoso, Senhor. Te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos ao próximo ponto. O Criador que dá propósito a tudo. Salmo 104, de 12 a 15. Diz assim a palavra de Deus: junto delas habitam as aves do céu, cantando entre os ramos. Ele rega os montes desde as suas câmaras, a terra farta-se do fruto das suas obras. Ele faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento e o vinho que alegra o seu coração. Ele faz reluzir o seu rosto com o azeite e o pão que fortalece o seu coração. É interessante que no sábado passado eu ouvi uma mensagem que
tem tudo a ver com esse tema aqui. O pregador perguntou para cada um daqueles que estavam ali: você sabe qual foi o propósito para o qual Deus te criou? A verdade é uma só, que Deus ele tem um propósito na vida de cada criatura. Ele criou todos nós com um principal objetivo. Você sabe qual é? O principal objetivo que Deus criou o homem é bem claro, mas a gente só vai descobrir quando a gente experimentar uma relação pessoal com o seu Filho amado Jesus. Por intermédio de aceitar o sacrifício do Senhor Jesus na cruz, em nosso favor, é que nós vamos descobrir qual é o propósito de Deus para a nossa vida. O principal propósito de Deus para a nossa vida é para que nós glorifiquemos a Ele em tudo. Esse é o principal propósito. E a gente percebe que o salmista, esse salmo anônimo aqui dos 12 a 15, nós percebemos que ele observa, as aves do céu cantando, como os montes são regados pelas câmaras, pelas nascentes que saem por dentro das rochas, e como cresce a erva para que os animais sejam alimentados. Então está tudo em constante equilíbrio e com propósitos bem claros. A natureza ela manifesta isso, o propósito de Deus, né? É isso, meus queridos. Tema: o Criador pôs tudo em seu devido lugar. Salmo 104, de 16 a 20, que diz assim: satisfazem-se as árvores do Senhor, os cedros do Líbano que ele plantou. Onde as aves se aninham quanto a cegonha, a sua casa nas faias. Os altos montes são um refúgio para as cabras monteses e as rochas para os coelhos. Designou a lua para as estações, o sol conhece o seu ocaso. O verso 20 diz: ordenas a escuridão e faz-se noite, na qual saem todos os animais da selva. A verdade é que a disposição de todos, cada um em um local específico, revela que além de um propósito, temos nosso lugar na nossa existência. Então, cada um de nós somos instrumentos de Deus e temos um propósito exclusivo, temos um propósito de existência. O versículo 17 diz que somente em Deus o homem pode se sentir em casa, né? Ele exemplifica onde as aves se aninham quanto a cegonha, a sua casa nas faias. E somente em Deus o homem pode se sentir em casa. Deus é o abrigo seguro de cada um de nós, os seres humanos, assim como Ele também é o abrigo seguro a todos os animais que Ele criou, desde os mais simples até os mais complexos. Os perigos que existem muitas vezes, meus irmãos, nos afligem, porque Deus permite que hajam, mas você sabe por que Deus ele permite que alguns perigos nos aflijam? É simples. A explicação para que os perigos que existam nos aflijam é que nós possamos depender de Deus. É por isso que existem os perigos, para que nós possamos aprender a confiar e, em confiando, depender de Deus. O Criador nos deu a vida para vivermos com sabedoria. Salmo 104, de 21 a 30. Diz assim a palavra de Deus:
os leõezinhos bramam pela presa e de Deus buscam o seu sustento. Nasce o sol e logo se recolhem e se deitam nos seus covis. Então sai o homem para a sua lida e para o seu trabalho até a tarde. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Todas as coisas fizeste com sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas. Tal é este vasto, espaçoso mar, onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Ali passam os navios e o Leviatã que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti e que lhes dê o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhe tu, o recolhem. Abres a mão e enchem-se de bens. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhe tiras a respiração, morrem e voltam ao próprio pó. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. As lições de vida com os seres poderosos criados por Deus, que por maiores e poderosos que sejam, dependem deles. Por maior que nós sejamos, por mais autossuficientes que nós nos consideremos, a verdade é uma só. Todos nós dependemos de Deus. E a soberania de Deus, o tema mostra que o Criador ele nos deu a vida para vivermos com sabedoria, ter essa noção clara da realidade, que nós dependemos de Deus, assim como esse texto quer mostrar para nós isso. E mesmo que nós nos julguemos fortes, devemos nos convencer e reconhecermos que não somos fortes o suficiente, que dependemos de Deus. O Senhor é que faz toda a diferença para nós e isso significa viver com sabedoria. Entender que Deus é que faz a diferença, Ele que nos dá o sustento. Nós devemos esperar em todo o tempo que Deus nos conduza. E sabedoria é realmente sabermos que não somos autossuficientes. É que Deus faz a diferença nas nossas vidas. Ele que nos sustenta. Caminhando para o último tópico, o Criador fez tudo para a sua glória. Salmo 104, de 31 a 35. Diz assim a palavra de Deus: a glória do Senhor seja para sempre. Alegre-se o Senhor em suas obras. Esse é o texto áureo da lição. 32 diz assim: olhando ele para a terra, ela treme. Tocando nos montes, logo fumegam. O texto de Abacuque 3,10 mostra que faz uma referência sobre os montes que fumegam, né? Os montes te viram e tremem, a inundação das águas passou, deu o abismo a sua voz, levantou as mãos ao alto, mostrando que o Criador fez tudo para a sua glória. O verso 33 diz: cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus enquanto existir. A minha meditação a seu respeito será suave, eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e os ímpios não sejam mais. Bendize a minha alma ao Senhor, louvai ao Senhor. Todo esse texto é um tributo único de louvor ao nosso Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, que toda a criação foi feita para a glória de Deus, que nós possamos entender isso e que Deus possa nos abençoar neste dia e que o Salmo 104 seja realmente um motivo de louvor pela criação, pelo sustento e pela glória de Deus que está revelada tanto na sua criação natural quanto a nós, seres humanos, os animais,
toda a natureza, tudo que nos está envolto é obra de Deus, foi criação de Deus, foi fruto da divina criatividade. Vamos orar então, para nós encerrarmos. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de te servir, que temos de contemplar a tua face, de percebermos a tua divina criatividade, Senhor. Obrigado, Pai, pelo teu sustento. Obrigado pela tua obra maravilhosa de salvação em Cristo Jesus. Permita, ó Deus, que muitos mais cheguem ao conhecimento dessa verdade, que cheguem ao conhecimento do plano de salvação em Cristo Jesus, que entreguem seus corações ao seu Filho amado que morreu naquela cruz para nos salvar. Em nome de Jesus, em nome desse precioso nome, Senhor Deus, é que te agradeço. Amém.